Boa tarde, tudo bem, pessoal? Hoje eu quero refletir com vocês sobre o que está dentro do nosso coração, sobre o que está dentro do seu coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Já pararam para pensar sobre isso? Que a boca fala aquilo que está no seu coração? Foi exatamente isso que Jesus ele falou, principalmente aos fariseus, quando certa vez eles foram questionar a Jesus, né? Nossa, os seus discípulos eles não lavam as mãos antes de comer, né? Eles não têm higiene para comer, eles não lavam as mãos, eles não limpam as vasilhas no interior das vasilhas. E eles foram criticar Jesus sobre isso, sobre a questão dos discípulos de Jesus não lavarem as mãos antes de comer, não lavarem as vasilhas antes de comer, no caso. E aí Jesus percebe a intenção deles, né? Qual que é a intenção deles? E Jesus fala: por que vocês estão falando isso, né? Que vocês são hipócritas, fazem coisas muito piores, né? Rezam aí em público para serem vistos. As regras, né, estão acima do amor, né, da vida. E aí Jesus ele vai e explica para os discípulos o que ele quis dizer com isso, né? Porque se eu não me engano, acho que Pedro pergunta para ele o que ele estava querendo dizer com aquilo. E aí Jesus fala: olha, o que mata o homem não é o que entra na boca, não é o alimento, não é aquilo que entra, não é o fato dele comer sem lavar as mãos. O que mata é o que sai de dentro do homem, é o que sai da nossa boca, é o que sai da sua boca. Porque Jesus vai falar que aquilo que entra e não faz bem pra gente, que vai pro nosso estômago e não faz bem, a gente depois é lançado na fossa, né? Tem até uma tradução que fala assim, que é lançado fora, que sai de nós. Aquilo que não faz bem pro nosso organismo é lançado fora, através das nossas necessidades, né? Que a gente faz quando vai ao banheiro. Então, aquilo que não faz bem ao seu organismo é lançado fora. E aí, Jesus ele deixa claro que aquilo que mata o homem é o que sai de dentro do nosso coração. E como saber o que está no nosso coração? É ouvindo aquilo que você fala, é ouvindo aquilo que as pessoas falam, que a gente sabe o que está no coração delas. O que se passa dentro do coração delas. Porque Jesus vai falar que é de dentro do coração do homem que saem as discórdias, a violência, as brigas, a inveja, o ódio, o adultério, a maledicência. Tudo sai de dentro do homem, não é de fora, é de dentro. E com isso, né, dele falar que o fato dos discípulos não lavarem as mãos, que não era isso, ele não está querendo dizer que a gente não tenha que ter higiene, não é isso. Claro que a gente tem que ter higiene, mas que não é isso que faz com que a gente morra. Não é isso que faz com que matamos um ao outro, mas sim o que sai da nossa boca. E muitas vezes, muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão adoecendo por aquilo que elas estão falando e não estão se dando conta do que elas estão falando. Porque aquilo que elas falam é o que está dentro delas. Muitas vezes as palavras que saem da boca delas são palavras de ódio, palavras de maldição, reclamação, maledicência, fofoca. Então, tudo isso vai matando as pessoas aos poucos, aquele que fala e aquele também que ouve, porque muitas vezes nós matamos o nosso irmão, nós matamos as pessoas com as palavras, com aquilo que sai da nossa boca. Dizem por aí, é uma pura verdade, né, que dói mais, é melhor a gente levar um tapa do que a gente ouvir uma palavra maldita, né, uma coisa que nos fere profundamente, que muitas vezes não, que na maioria das vezes não tem como voltar atrás. Uma vez dita a palavra, não tem como ela voltar atrás. Então é essa reflexão que eu quero trazer para você no dia de hoje.
Na psicologia, Freud, né, o pai da psicanálise, ele vai dizer assim que quando Pedro fala para mim de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, falar do outro é falar de si mesmo. Todas as vezes que eu falo do outro, todas as vezes que você fala do outro, você está falando de você mesmo. Você está se denunciando. E em outros versículos, em outra passagem bíblica, vai dizer que a gente come do fruto das nossas palavras, né? Então vamos ser responsáveis por aquilo que a gente fala, né? As pessoas vão nos conhecer por aquilo que a gente fala, a maneira como a gente se expressa. Então eu convido você hoje a prestar atenção no que você tem falado, o que tem saído da sua boca. Se são palavras de bênção, se são palavras de amor, se são palavras de esperança, se são palavras de amor ao próximo, ou se são palavras de ódio, de inveja, de fofoca, de maledicência, palavras de ressentimento, de mágoas. Quantas pessoas ressentidas, quantas pessoas magoadas e nem se dão conta que estão assim. Né? E em outra palavra também, Jesus vai dizer, aquilo que você deve guardar, né? Guarda o seu coração, principalmente o seu coração, porque é do seu coração que procede as saídas da vida, é do seu coração que vai sair as coisas da vida, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então, eu convido você a pensar sobre isso, a se escutar mais, a prestar atenção no que você fala, a prestar atenção o que sai aí de dentro da sua boca, o que você tem pronunciado, né? Quantas pessoas que têm as mesmas atitudes dos fariseus, né? Que criticam os outros, que querem tirar a trave, o cisco que está no olho do irmão, mas esquecem de tirar o cisco que está no seu próprio olho, né? Que julgam os outros, que condenam os outros, mas esquecem de se olharem primeiro, de perceber o que está dentro primeiro, né? O que está fazendo primeiro, para depois ir lá e corrigir o irmão, para depois ir lá e tirar o cisco que está no olho do irmão. Então, guardem essa palavra no coração de vocês, reflitam sobre essa palavra de Jesus, né? A boca fala o que está cheio o coração, né? Pense do que seu coração está cheio. E se ele não está cheio de coisas boas, é possível a gente mudar o nosso estado, é possível a gente mudar os nossos sentimentos, é possível mudar os nossos pensamentos, a nossa fala. Porque quando você coloca para fora aquilo que está dentro, muitas vezes não tem como aquilo que você projetou, aquilo que você colocou para fora voltar mais, né? Então examine a si mesmo, cada um examine a si mesmo, cada um veja o que tem falado, o que você tem falado, como que são as suas conversas, o que você tem pronunciado, como que você tem se expressado. Porque lembrando mais uma vez, quando Pedro fala para mim de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Às vezes a pessoa falando mal dos outros acham que quando elas começam a falar do outro, é nítido, se vocês começarem a prestar atenção, a perceber que quando ela fala do outro, ela está falando dela mesma. Quando ela fala mal do outro, ela está falando dela mesma. Então, meus queridos, vamos prestar atenção àquilo que a gente fala. Preste atenção, passe a ouvir aquilo que você fala, para você saber o que